É o instante da comunhão espiritual. Esvaziamo-nos dos tormentos para nos plenificarmos de alegria. Tentamos fazer silêncio interior a fim de ouvir-te a voz. Voz que nos penetra como um punhal de luz. Permite que nesta noite possamos receber-te a inspiração e estabelecer paradigmas novos, otimistas, para que a paz se nos aloje na alma e a alegria de viver seja o estímulo para as nossas horas. Queremos pedir-te, por fim, que nos abençoes a todos e que permaneças em nossa casa e conosco no transcurso desta reunião e após ela, seguindo a nossa intimidade doméstica, a fim de iluminar de bênçãos a nossa família. Sê conosco, Jesus. O admirável pensador e teólogo dinamarquês Søren Kierkegaard, a quem muito deve a humanidade na área da cultura e da filosofia, escreveu com muita propriedade: louco é todo aquele que perde tudo de interesse imediato para não perder a vida. O pensamento de Kierkegaard é de uma grande atualidade. A esse respeito, iremos entretecer algumas considerações do ponto de vista psiquiátrico e do ponto de vista espiritista. Naquela oportunidade, ainda se escutava nas ruas de Paris o grito dos revolucionários. A mensagem de 1789 permanecia incrustada no coração da comunidade francesa. Era possível evocar-se o pensamento de Voltaire, as propostas de Montesquieu, de Diderot, de Roger de Lille, as admiráveis canções que terminaram na Marselhesa, e ao mesmo tempo escutar o ruído triste e macabro da guilhotina, ceifando centenas, milhares de vidas. Mas estávamos em 1793. E 1793 já era o dealbar de uma era nova. Tratava-se do período em que os ideais do pensamento revolucionário deveriam ser implantados nas almas e nos códigos soberanos da justiça internacional. A igualdade, a fraternidade, a liberdade, que haviam arrancado da sua postura incômoda aqueles pensadores e da comodidade os exploradores, lentamente tornavam-se uma fulgurante flama, graças aos direitos da criatura humana apresentados pela Constituição de 1791. Naquela madrugada de esperanças e de ideais, a Universidade de La Salpêtrière, no coração de Paris, era inegavelmente o bastião da cultura e o grande núcleo das ideias audaciosas de construção de pensamentos novos. Fazendo parte da cidadania, foi convidado para administrar a Faculdade de Medicina e o Hospital de la Bicêtre, um homem admirável, médico jovem, sonhador. Ele anelava por oferecer aos doentes mentais uma oportunidade que até aquele momento lhes havia sido negada. Ele fora nomeado recentemente para o cargo, e quando chegou a La Salpêtrière, ele deu-se conta que não era apenas uma universidade, era uma cidade dentro da cidade de Paris. La Salpêtrière, nessa oportunidade, deveria ter aproximadamente 5.000 pessoas que colaboravam ativamente. Tinha sua própria igreja,
seu presídio, seu hospital, os vários edifícios das diversas faculdades. E foi com esse entusiasmo de criar uma era nova para a saúde mental que ele veio a saber que nos porões do Hospital de la Bicêtre haviam encarcerados 53 esquizofrênicos. Em verdade, aqueles homens considerados doentes mentais irrecuperáveis não eram apenas portadores de alienações. Eram também políticos desagradáveis, pessoas cujas vozes incomodavam o poder totalitário, que ali se encontravam à mercê da sorte, alguns deles há mais de 20 anos, totalmente esquecidos. E foi pensando em começar este amanhecer do pensamento que o jovem médico, no domingo de setembro, quando as primeiras sombras do outono caíam sobre Paris, que atravessou as várias salas de La Salpêtrière e depois de conquistar os pátios internos desceu ao primeiro pavimento subterrâneo de La Bicêtre. Ali estavam as celas fechadas, o alarido das almas atormentadas e o guarda, que na palavra de Victor Hugo é um encarcerado que toma conta de outros encarcerados. Ele acercou-se do jovem guarda e lhe disse: eu sou o diretor de La Bicêtre. E a partir de hoje, no hospital que eu dirijo, ninguém dormirá encarcerado pelo crime de ser doente mental. Ele se fazia acompanhar de um operário que carregava uma mala peculiar de madeira, com alguns instrumentos que caracterizavam a sua profissão. Tratava-se de um serralheiro. E cheio de entusiasmo, ele viu aquele corredor soturno, debilmente iluminado por uma claraboia suja, e disse ao guarda: em nome da cidadania francesa, eu venho libertar os psicopatas. O guarda, atormentado sem a sensibilidade para perceber esse momento histórico, redarguiu ao médico: doutor, é provável que o senhor não saiba que esses homens e mulheres miseráveis são a ralé da cultura europeia. Aqui está o que há de pior na Europa. E se o senhor os libertar, eles irão matá-lo. Inevitavelmente são loucos. O grande problema é que, se o senhor morrer, será o herói, porque passará à posteridade como um mártir. Mas eu sou um cidadão. Eu acabo de recuperar meu direito à vida há 2 anos. Eu tenho família, sou respeitado, desfruto de liberdade, mas os loucos irão matar-me também, e eu ficarei esquecido. Desejo dizer ao doutor que não abrirei o cadeado central e nem permitirei que as correntes abram as portas, porque esses miseráveis merecem morrer. O médico, que certamente esperava por essa reação, disse ao serralheiro: venha comigo, vamos libertá-los. E o homem, colhido de surpresa, disse: não, doutor, quando o senhor me convidou e me contratou, não me explicou qual o serviço que eu ia realizar. Ele tem razão, porque esses loucos, depois de matarem-no, irão matar-me também. E eu sou cidadão, anelei a vida inteira para conquistar o direito de ser cidadão, e não irei morrer nas garras da loucura. Eu me recuso. Foi nesse momento que o médico se recordou dos debates mantidos com seus colegas no colém do colégio que administrava o hospital, quando ele ensaiou dizer que pretendia tratar dos alienados mentais. Os colegas sorriram zombeteiramente. O que é que tu pretendes fazer com esses loucos? E ele respondeu: curá-los. E se por acaso tu não os curares, amá-los? A verdade é que eu os não poderei condenar pelo crime da nossa ignorância, porque a ciência médica ainda permanece atada aos humores de Galeno. Eles não podem pagar pelo nosso crime de estupidez. Eu irei libertá-los, irei dar-lhes o direito de ser cidadãos, e os amarei. Recordando-se deste momento, acercou-se do guarda e tomou-lhe a chave central do cadeado. Dirigiu-se à parede úmida e fétida
e começou a trabalhar no cadeado enferrujado, enquanto as correntes cediam à abertura do instrumento de degredo. Ele correu e começou a abrir as portas, e diante do seu gesto estoico, o guarda e o serralheiro acompanharam-no, e em breves minutos, as celas infectas abertas, aquele exíguo corredor estava repleto por 53 esquizofrênicos, atoleimados, alguns deles exaltados, outros dominados pela indiferença, entreolhavam-se sem darem-se conta do momento culminante das suas vidas. O médico voltou à escadaria e ali ficou contemplando a massa inerme no momento, movimentada no outro, quando um psicopata de idade avançada, atraída pela claridade diáfana da claraboia, começou a rastejar, e sob aquele retângulo de luz baça, ele abriu os braços e as pernas e começou a trepar pelas paredes do corredor, como se fosse evadir, o que era impossível, porque a lâmina de vidro estava defendida por barras de ferro. Entre a surpresa geral, ele segurou-se na barra de ferro enferrujada, oxidada, e começou a oscilar como um pêndulo de relógio. As gargalhadas rebetadas dos alienados explodiram, mas em um momento de silêncio ele deu um grito: "Oh meu Deus! Oh meu Deus! Eu já me havia esquecido da beleza de um raio de sol." E deixou-se cair, e foi rastejando até o médico, abraçou-lhe as pernas com unção e devotamento, ergueu a cabeça, a cabeleira basta e imunda, mas os olhos cheios de vício e de brilho. Ele falou com a voz trêmula: "Muito obrigado, doutor. Muito obrigado." O médico ergueu-o pelas axilas e, abraçando entre lágrimas, lhe disse: "Sou eu quem te agradece. Quem vos agradece a todos vós por confirmardes que eu tinha razão. A partir de hoje, ninguém permanecerá encarcerado por ser vítima de uma enfermidade de terapia difícil." Este homem era o jovem doutor Felipe Pinel, considerado um dos pais da medicina psiquiátrica da contemporaneidade. Ele teve o gesto audacioso de iniciar uma era nova, tarefa que foi acompanhada de imediato em Roma pelo Dr. Chiarucci, que arrancou das masmorras medievais os alienados que ali jaziam inermes, e pelo Dr. Tucker, em Londres, que foi à torre sobre o rio Tamisa e libertou aqueles alienados que haviam perdido o direito à vida, que haviam perdido tudo na visão estereotipada do passado, mas não na visão de Søren Kierkegaard. A loucura era considerada uma afecção de resultados inesperados. Ao se apagarem as luzes do século XVIII, acreditava-se que a esquizofrenia não era realmente curável. Qualquer possibilidade de tratar o paciente era perda de tempo. Alguns deles, no autismo, na oligofrenia, haviam divertido as cortes obscenas do passado na Idade Média. Outros haviam chegado a uma posição de mistagogos, ou de portadores de vozes de um mundo estranho e diferente. Mas estava-se no dealbar do século XIX, e a proposta de Felipe Pinel era para que a loucura recebesse o tratamento conveniente, e os doentes mentais passassem a gozar do direito de cidadania, até a hora em que pudessem discernir. O século XIX começava cheio de esperanças na era napoleônica, que se encerraria de uma melancólica. E a doença mental permaneceu nos arquivos dos laboratórios como sendo uma punição de Deus, ou uma interferência demoníaca,
ou uma degenerescência. Acreditava-se na época que o cérebro humano não pode enfermar, e quando enferma, esquizofrenia, oligofrenia, idiotia, não tem mais como recuperar o equilíbrio. A ciência que tanto cresceu nesse período ofereceu-nos homens extraordinários que se interessaram pelas alienações mentais. Entre outros, Brown-Séquard, que penetrou na intimidade das alucinações mentais para estudar o quadro patológico. Entre outros, aquele que se tornaria o pai da endocrinologia e que percebeu que a glândula suprarrenal tinha uma ação poderosa na problemática das alienações mentais. Ele, Guilherme Griesinger, triturou a glândula suprarrenal de macacos, ingeriu-as para ver o que resultaria no seu metabolismo geral. E por isso mesmo, abriu na área da fisiologia o departamento endocrinológico, hoje uma ciência das mais respeitáveis. O século XIX transcorre com indiferença até a sua segunda metade, quando a humanidade conhece Pasteur. E ele tem a coragem de lutar contra a estupidez da Sorbonne, somente porque não tinha o título de médico. Os doutores da Sorbonne desprezaram-no, e à medida em que ele, o velho caçador de bichinhos voadores através do microscópio, como era ironizado, demonstrou que a vida microscópica era a responsável por várias infecções e problemáticas na área da saúde orgânica, na sua fisiologia e mental na área do psiquismo. É o período extraordinário em que surgem Hansen, Koch e os grandes pais das manifestações da saúde, agora paradifados por Jean-Martin Charcot, ali mesmo em La Salpêtrière. Estamos com menos de 100 anos desde a experiência audaciosa de Pinel. Mas ali naquela universidade famosa, na década de 80 do século XIX, Jean-Martin Charcot percebe que entre os psicopatas de La Salpêtrière, nem todos são portadores de afecções, de infecções, de traumatismos cranianos, e não são portadores das doenças convencionais. Havia se descoberto fazia pouco tempo que nos porões da mente estão vários fatores que levam o indivíduo a distúrbios comportamentais. Esses porões haviam sido denominados recentemente como subconsciente. E Jean-Martin Charcot, que recebeu em La Salpêtrière o hospital de La Bicêtre, anotou 4.000 doentes mentais. Idealista, ele começou a observar as manifestações alucinatórias. E como a máquina de fotografia dos irmãos Daguerre estava apenas começando, ele, que era um grande creonista, procurou copiar os esgares de todos os pacientes para poder fazer o levantamento das manifestações alienadoras e poder fazer paradigmas de estudo das síndromes degenerativas. Esse homem extraordinário examinou todos os pacientes, um a um, e recebeu a grande herança de Anthony Franz Mesmer, a tese do magnetismo animal, do fluidismo, do mesmerismo, desde 1856, apresentada sob a epígrafe de energia do hipnotismo, graças às experiências do Marquês Armand Marc de Puységur e mais tarde de um médico escocês que percebeu ser possível penetrar no mundo do subconsciente das pessoas em estado de exaltação. Vivia-se o grande período da histeria ou das histeropatias, da esquizofrenia. E o Dr. Charcot desejava saber se era possível detectar uma enfermidade de natureza psicológica, influindo no comportamento fisiológico, na conduta psíquica, ou se era possível detectar
distúrbios orgânicos fisiológicos, gerando desequilíbrios psicológicos ou psiquiátricos. Graças a isso, ele criou as memoráveis sessões de terças-feiras no anfiteatro da Faculdade de Medicina. Trazia para ali pacientes histéricas, levava-as ao estado hipnológico, e nesse estado de sono provocado, ele tentava liberar a pessoa da carga dos seus traumas, dos seus conflitos, dos seus estados de aberração. As sessões tornaram-se célebres, a tal ponto que alguns médicos que as frequentavam mandaram colocar nos seus cartões de visita: participante das reuniões de Charcot toda terça-feira em La Salpêtrière. Vinham médicos da Europa inteira e da América para aqueles espetáculos que em determinados momentos eram circenses. Entre as várias histéricas, uma gozava de cidadania maior. Chamava-se Alcina. Era uma jovem analfabeta da campanha que viera do interior da França, mas era portadora de uma sensibilidade tão grande que Charcot, quando se dirigia a La Bicêtre, a uma distância de 500 metros, se ela saber que o mestre se estava dirigindo para a sala de espetáculos, ela entrava em transe sonambúlico. E quando ele chegava, tão condicionada era Alcina, que não necessitava mais fazer-lhe qualquer indução. A esse respeito, um extraordinário médico sueco dará notícias em uma obra que fez época na década de 40 e nas sucessivas, o livro de San Michele. Axiomante terá a oportunidade de falar desse barbarismo praticado por Charcot, fazendo que as pessoas ficassem condicionadas, mas as suas eram intenções nobilitantes. Entre os seus auxiliares estava o jovem fisiologista francês Charles Richer, que anos antes havia criado com William Crookes e César Lombroso a metapsíquica humana. Nessa oportunidade, em 1885, Richer publicou um dos maiores tratados de paranormalidade humana, o Tratado de Metapsíquica, e tornou-se amigo de um jovem médico vienense que viera a Paris para ver o que o subconsciente poderia oferecer às criaturas humanas. Esse jovem médico tentava descobrir a interferência do comportamento psicológico da criatura nas suas manifestações orgânicas e psíquicas, particularmente das pessoas histéricas. E a sua grande surpresa ao chegar a Paris foi de perceber que, embora ele fosse profundamente machista e detestasse de certa forma as mulheres por causa da imagem da sua mãe dominadora, ele havia percebido que Charcot estabelecera que somente as mulheres podiam ser hipnotizáveis, e assim mesmo aquelas que fossem histéricas, porque a histeria abria campo ao fenômeno hipnológico. O médico vienense reagiu de imediato, porque ele havia acompanhado as experiências feitas na Universidade de Nancy, no norte da França, quando dois grandes fisiopsicologistas, os doutores Bernheim e Libaud, provavam que qualquer pessoa pode ser hipnotizável, homem, mulher, saudável ou enfermo. As duas escolas debatiam, como convém muitas vezes, as correntes da ciência ou do pensamento. Charcot pontificava na histeria e Nancy estabelecia que qualquer pessoa é hipnotizável. Freud, observando essa disparidade, ele que admirava profundamente a Charcot, e o admirava tanto que deu a um filho o nome de Jean Martin, em homenagem ao seu mestre. Mas aquela alma revolucionária vienense terminou por discutir com Charcot e lhe disse que os homens também eram hipnotizáveis. Charcot redarguiu que isso era impossível, porque a hipnose somente encontrava ressonância nas personalidades esteropatas. E como o homem não tem útero, não podia, portanto, ser histérico. Ao que Freud teria reagido: se não tem, coloque, porque os homens também são histéricos.
Foi a primeira conquista da mulher do século XIX. Homens histéricos e como os há, em uma grande quantidade. As discussões prosseguiram, mas certo dia, quando estava levando Alcina ao estado de transe provocado, um jovem que havia chegado de Atenas fazia pouco e era o reitor da universidade daquela cidade, ele perguntou a Charcot se Alcina poderia assumir qualquer personificação. Esclareçamos. Quando Alcina entrava em transe, ela tomava determinadas posturas que Charcot chamava personalidades anômalas, múltiplas personalidades. Ela assumia a personificação de uma criança, de um adulto, de um ébrio, de um general, de um sacerdote, de um homem, de uma mulher. E ele procurava dialogar com essa personalidade conflitante, que era um dos fatores do seu distúrbio psicológico. Então o Dr. Panas perguntou se poderia pedir-lhe para que assumisse a personificação do médico grego Galeno. E Charcot achou interessante. Ele ainda não a havia induzido a uma personificação parasitária. O Dr. Panas acercou-se do anfiteatro, do proscênio, e pediu a Alcina para tomar a personificação do grande médico grego. Ela mudou de comportamento, transfigurou a face e começou a conversar com o Dr. Panas em grego antigo, para surpresa geral. Tratando-se de uma jovem analfabeta no idioma pátrio, esse incidente despertou em Charcot uma curiosidade muito grande, ainda mais quando, terminando o diálogo de mais de uma hora, ela se acercou do quadro de giz e escreveu em grego antigo uma frase que se tornaria um paradigma da ciência. No dia em que a fisiologia descobrir o sistema de inervação dos animais superiores, terá logrado o seu momento culminante para decifrar quem é o homem. E assinou Galeno. O sistema de inervação era desconhecido ainda nos animais superiores, nos vertebrados. E a partir daquele momento, o Dr. Panas perguntou a Charcot que explicação ele dava a esse fenômeno de uma personificação que não era da criatura, que não estava no seu subconsciente. Ainda mais dialogando em grego, um grego muito difícil para ele, que falava a língua moderna. E Charcot lhe respondeu sumariamente: não tenho explicações. Muitas vezes ocorrem nossas experiências, presenças inesperadas, para as quais nós não temos qualquer possibilidade de elucidação. Tratava-se de um fenômeno paranormal, entre as manifestações anômalas das personalidades mórbidas e parasitárias. Alcina era também uma paranormal, como veremos adiante. Foi nesse clima que Freud resolveu abandonar Paris e retornou a Viena. Quando ele deixou Viena, uma sua paciente, Ana O, que era portadora de um estado histérico dos mais graves e perturbadores, e que ele não conseguira uma terapêutica para ela, deixou-a aos cuidados do Dr. Breuer, um amigo seu, pedindo que ele anotasse os resultados, porque ela padecia de uma paralisia histérica de um braço, e toda a terapia que ele foi aplicada redundou inútil. Quando ele retornou a Viena, teve a grande satisfação de saber que Ana O se havia recuperado. E se havia recuperado de uma forma muito curiosa. O Dr. Breuer contou-lhe que um dia disse à paciente: não volte mais. Eu não sei qual é a sua doença, não tenho, portanto, nenhuma terapia para você. Ela foi colhida de surpresa. Era a primeira vez que alguém lhe falava com um alto grau de honestidade. Redarguiu-lhe: doutor, o senhor foi tão sincero que me leva a uma confissão. Eu gostaria de dizer ao doutor que quando eu era criança, eu descobri entre os 7 e 8 anos que eu amava o meu pai, mas eu não o amava como uma filha ama o seu genitor. Eu o amava como uma mulher ama um homem, e isso fez-me um grande mal.
eu passei a experimentar um grande tormento. Mas, quando eu completei 14 anos, eu descobri que meu pai me amava, mas não era o amor de um pai por uma filha. E o pior, ele chegou a declarar-me, e eu fui tomada de uma ira surda, porque eu sei que isso é um pecado mortal. E me veio vontade de agredi-lo, de esbordoá-lo, que eu não fiz, para não incidir numa pena das mais graves e ser encaminhada para o inferno. Então o Dr. Broglie disse, aí estava o trauma, a razão do seu conflito. Aí começou o seu problema, baseado em uma narração evangélica de Jesus. Se o vosso olho, língua, braço forem motivos de escândalo, arrancai-o, porque é melhor entrar no reino sem eles do que com eles condenado. Ela se castrou e arrancou o braço psicologicamente. Então lhe adveio uma paralisia como consequência do conflito psicológico. Percebendo-me isso, eu lhe disse, mas você está sendo muito severa. É natural que um jovem ame a uma pessoa de idade. É muito normal a filha amar ao pai, era o conflito de Elétra. A mãe amar ao filho, é o conflito de Édipos ou vice-versa. O velho professor a uma jovem aluna, a velha professora a um aluno jovem. Esse fenômeno é muito natural e não é pecado. O pecado seria o incesto, a prática do ato sexual entre um pai e uma filha e uma mãe, um filho e uma mãe. Pecado no sentido, é incorreto, é uma atitude degenerativa. E falei, na verdade não as tive, mas poderia tê-las tido, para tranquilizá-la. Ela sorriu e me disse que ele tirava uma grande carga do pensamento. A partir de agora estava aliviada. E no dia imediato deu sinais de que o braço estava menos paralisado. Ela começou a ter sensibilidade. Nos dias sucessivos, ela recuperou o movimento e sem nada, com palavras, eu a recuperei. Freud ergueu seu fórico, era isso que ele desejava. Ele desejava penetrar no inconsciente, aquele depósito mais abaixo do subconsciente. Palavra que ele criou para expressar o porão profundo dos nossos registros, das nossas memórias, experiências, traumas e conflitos. Ele desejava penetrar naturalmente, sem violência. A hipnose era uma violência. Ele desejava penetrar através de associação, por intermédio de palavras, através das lembranças oníricas, por intermédio dos sonhos. E nasce aí a primeira base do edifício da psicanálise. Ele recebe correspondência de Zurique, de um jovem psiquiatra, Carl Gustav Jung, e vê nesse jovem idealista um continuador da sua obra. Deixa-se acompanhar por Schrenck, um outro psiquiatra dedicado à observação do comportamento do inconsciente. E graças a esses homens extraordinários, como também Alfredo Adler, seu discípulo e colaborador, nasce na área da psiquiatria em um extraordinário desdobramento da psicanálise, que vai oferecer no futuro à criatura uma contribuição das mais valiosas para libertar o homem da carga dos seus conflitos e traumas. A ciência agora cresce, estamos em pleno século XX, mas os esquizofrênicos continuam nos porões dos manicômios. Eles são seres que vegetam nos corredores escuros, nos pátios internos, nas celas, até que durante a Primeira Guerra, em Berlim, em 1914, uma mulher que se negava a tomar banho foi levada à força a um quarto para receber o asseio conveniente. E reagindo na luta da fascinação, ela escorregou e bateu a cabeça na borda da banheira, fazendo uma concussão cerebral.
Considerada quase morta, aguardaram a sua ressurreição. Depois de 3 dias, resolveram prepará-la para a inumação. Ela estava na sala quando, de repente, despertou e fez a primeira pergunta sensata de uma mulher honesta: aonde está o meu marido? Os médicos correram. Ela havia ficado boa. A concussão cerebral recuperou-a. Então os psiquiatras anotaram: concussão cerebral, quando não mata, cura a esquizofrenia. Era um dado valioso. Logo depois, em Viena, um psicopata, que era portador do transtorno psicótico maníaco-depressivo, atirou-se do 3º andar do manicômio, mas antes de cair no solo, foi amparado pela rede elétrica e recebeu uma alta carga de eletricidade sendo jogado ao chão. Quando caiu ao solo, estava curado da esquizofrenia. Então os médicos anotaram: choque elétrico cura a esquizofrenia, quando não mata o doente. Mais tarde, outra vez em Berlim, outro psicopata tentou enforcar-se com os lençóis que ele transformara em cordas e cobertores, justo no momento em que passava o guarda, que, o vendo debater-se, abriu a cela, cortou a corda improvisada, ele caiu, da esquizofrenia. E os médicos anotaram: o enforcamento, quando não mata, cura a esquizofrenia, porque essa terapêutica já era conhecida da ciência médica. Em alguns consultórios havia um alçapão. Quando o paciente vinha ser examinado pelo médico, ele abria com uma alavanca o alçapão e o paciente caía num buraco imenso, porque se acreditava que o choque curava o indivíduo da esquizofrenia. E o resultado era extraordinário. Quem não morria da queda ficava bom da esquizofrenia. Alguém teve uma ideia feliz: botar água, porque diminuía o baque da queda. E o índice de óbitos foi maior, porque quem não morria afogado ou da queda ficava bom da esquizofrenia. Alguém ainda mais genial sugeriu colocar serpentes, daí o poço da serpente, porque a visão da serpente cura qualquer pessoa, até a mim. Quando eu vejo uma serpente no filme, eu fecho os olhos, porque eu não quero me curar da minha esquizofrenia. Então colocaram serpentes, e o resultado foi agora admirável, porque quase todo paciente morria. Quem não morria da queda, não morria afogado, certamente morria da picada das serpentes. Daí os médicos anotaram e perceberam que havia um fator em comum: o enforcamento, a queda, a eletricidade, a concussão cerebral produziam anóxia, a desoxigenação cerebral. As células nervosas, os neurônios, por um breve espaço de tempo deixavam de receber oxigenação, produzindo uma separação entre o hipotálamo e o cérebro. Então as sinapses cerebrais ocorriam agora no seu sistema de equilíbrio. O problema era descobrir qual a dose exata. E os médicos, a partir daquela data, até 1933, começaram a interrogar-se como aplicar um desses métodos de forma intencional. Aconteceu que no dia 3 de novembro de 1933, em Viena, o Dr. Sackel apresentou uma monografia que abalou a psiquiatria. Ele vinha trazer a história de um paciente célebre, o bailarino russo Nijinsky, que era esquizofrênico. Nijinsky era portador de várias síndromes na área do comportamento psicológico e sexual, mas havia entrado numa depressão e mais tarde em um estado psicótico profundo e fez um quadro esquizofrênico. A sua esposa Romola internou na clínica do Dr. Sackel e ele conseguiu curar Nijinsky aplicando-lhe insulina e metazol, choques úmidos. É verdade que Nijinsky mais tarde teve uma recidiva e morreria esquizofrênico, mas aquele resultado logrado pelo Dr. Sackel abriu um campo imenso para as observações
na área da esquizofrenia. Em 1985, no Instituto Interacadêmico de Budapeste, outro médico, o Dr. Ladislau von Meduna, fazia uma declaração à ciência impressionante. Toda vez que morria um esquizofrênico, ele realizava uma trepanação craniana e estudava o cérebro. Quando morria um epiléptico, ele repetia a experiência, porque ele havia notado que os epilépticos não ficavam esquizofrênicos e que os esquizofrênicos não adquiriam epilepsia. A tese hoje está superada. Mas na época, o Dr. Meduna percebeu que havia uma diferenciação tópica entre o cérebro de um esquizofrênico e o cérebro de um epiléptico. E depois de meditar, ele descobriu a razão. É que a convulsão epiléptica produzia a desoxigenação cerebral, impedindo que se instalasse a esquizofrenia. Foi uma contribuição valiosa que iria culminar em 1937, quando em Roma, em um congresso internacional de psiquiatria, 3 grandes investigadores, os doutores Bini, Kalinowski e Cherlet, resolveram apresentar uma máquina elétrica que podia repetir a experiência daquele doente que tombara sob a rede elétrica. A pequenina máquina era de 110 volts, com 2 eletrodos, que aplicados às têmporas, entre 14 e 18 minutos, descarregava a energia de 110 volts, provocando uma convulsão semelhante à da epilepsia, para produzir a desoxigenação cerebral. Mas veio a Segunda Guerra Mundial. E quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os esquizofrênicos ficaram esquecidos, porque o número de neuróticos de guerra, os portadores de conflitos dos campos de batalha, lotavam os hospitais da Bélgica, da Alemanha, da Inglaterra, da França, e era necessária uma terapia de emergência. Os belgas intolerantes chegaram a colocar na porta dos seus hospitais: aqui é proibida a entrada de psicólogos. Mais tarde arrancaram as placas, porque a terapia convencional não conseguia libertar os portadores das neuroses de guerra, dos estados neuróticos de guerra. Aí veio a psicanálise trabalhar, e é nesse período que a ciência médica, na área da psiquiatria, aplica o eletrochoque, agora de uma forma desmedida, produzindo em alguns casos graves danos no sistema nervoso central. Mas o manicômio, que era a casa dos horrores, passou a ser vista de uma forma mais benigna. Passou a ser chamada, o manicômio passou a ser chamado de frenocômio. E a ciência médica entrou pelos laboratórios e surgiram os barbitúricos. Era necessário descobrir como funcionava o cérebro. Em 1950, o cérebro ainda era profundamente ignorado. Acreditava-se que nós possuímos entre 2 bilhões e 5 bilhões de células nervosas. De 50 a 70, elevaram este número para 50 bilhões. E de lá para cá, entre 75 bilhões e 100 bilhões de neurônios cerebrais. Adentraram-se na técnica para descobrir como se dão as sinapses, como viajam as mensagens. Seriam elas por impulsos elétricos? Seriam elas de natureza química? E foi aí então que a psicanálise veio contribuir para arrancar muito paciente de falsos estados esquizofrênicos. A psicologia alargou os seus horizontes e na década de 60 começou-se a abandonar o eletrochoque. As experiências com barbitúricos estavam no auge. Na década de 70, já o frenocômio mudou de nome, passou a ser nosocômio, porque as doenças têm o seu período, e nós periodicamente temos doenças que todo mundo gosta de ter. Eu me recordo, quando trabalhava para o governo, eu fui funcionário do IPASE, apareceu uma doença que se tornou um charme, a alergia.
Eu já havia conhecido uma doença na minha terra que me provocou uma grande inveja porque eu não a tive. Eu era pobre só e frequentava a escola normal rural, mas a escola era frequentada por muita gente rica, era a única que havia. E eu tinha um colega muito rico e ele ficou doente. Ficou doente e diagnosticaram apendicite. Ele veio a Salvador e fez 2 semanas de preparação para a cirurgia de apêndice. Fez a apendicectomia, ficou 1 mês em repouso. Voltou para a Feira de Santana usando faixa. E quando andava, segurava o lugar e andava puxando da perna. Eu morria de inveja, porque eu puxava da perna porque o salto do sapato havia caído. Entende, meu Deus, mas por que eu não tenho uma doença dessa? Era um charme, as moças enlouqueciam com aquele rapaz que fez a apendicectomia. E a apendicite tomou conta do povo, mas os pobres são terríveis, começaram também a ter apendicite. Aí os ricos largaram a apendicite para lá. Nessa época tinha uma colega muito rica, que trabalhava no IPASE, e ela dizia: eu trabalho para comprar roupa, eu não preciso trabalhar. Trabalho para comprar roupa, e era verdade. Todo dia usava um vestido novo. E um dia eu não aguentei, perguntei: o que a senhora faz dos vestidos velhos? Quer dizer, do de ontem, do de anteontem. Ela sorriu e não disse: até hoje eu não sei. Mas muito bem. E um dia, ela muito minha amiga, ela chegou à minha mesa assim: Divaldo, você sabe a doença que eu estou? Eu digo: não tenho ideia. Alergia. E se coçou aqui no braço, daqui para cá. Aquela alergia de rico, não era alergia de pobre que abre o corpo em ferida. Naquela alergia, eu fiquei com uma inveja. Eu só tinha alergia ao trabalho, ao corpo nada. Mas os pobres descobriram e passaram a ter alergia a tudo. Então os ricos mudaram, passaram a ter problemas psicológicos, principalmente crianças mal educadas. Mas este menino tem problemas psicológicos. E os pobres, que já são um problema, não entraram nessa porque não podem pagar. E mais do que isto, a criança pobre é uma grande mentirosa. A criança rica tem uma grande criatividade. Este menino é tão criativo, veja como aquele é mentiroso. Então já está. Pois bem, os problemas psicológicos tomaram conta da década de 70. E então era natural, tiveram que mudar o nome. E passaram a ser casas de repouso. Hoje, nesta grande evolução com as terapias alternativas, com o grande conhecimento das ciências psíquicas, o alienado mental já não é mais alguém abandonado. A esquizofrenia é recuperável. Em verdade, ela não é uma doença. Ela é um conjunto de sintomas de várias causas que formam um quadro classificado como esquizofrenia. As pessoas agora já não vão para sanatórios, vão para spa. Onde está fulano? No spa. Nem sempre para emagrecer. Também para desintoxicação alcoólica, de drogas alucinógenas, para estados de psicopatologias e etc. Mas apesar de todo este avanço que procuramos detalhar quanto possível, ainda permanecem pessoas rotuladas de esquizofrênicas e algumas consideradas incuráveis. Onde colocá-las? No Evangelho de Jesus, há um momento fascinante, quando o mestre se adentra numa sinagoga e vê uma mulher andando para lá e para cá, tomada de uma deformidade orgânica. Ela era corcunda e andava arrastando-se. E Jesus acerca-se, chama e, tocando a fala, recuperar a postura original. A mulher tem uma exclamação e ele diz: eu te libero, vai em paz, eu te retiro esse espírito imundo. E a mulher recuperou a saúde. O sacerdote, não podendo competir, preferiu agredir. É sempre assim. Quem não tem valores para combater gigantes, tornam-se pigmeus atirando pedras. O sacerdote reagiu picado. Veja, 7 dias tem a semana, e você escolhe um sábado para curá-la.
sabendo que não se pode curar no sábado? Jesus olhou e deu a mais bela resposta de todo o Evangelho: hipócrita, se o teu animal, o teu jumento, o teu asno, o teu boi cair numa cisterna, mesmo sendo um sábado, tu irás salvá-lo, não é verdade? Será que esta mulher também não é filha de Abraão? Porque há 38 anos um espírito a incomoda, e não teria ela o direito de ficar boa? Vai, mulher, não lhe dê importância. É a primeira experiência paranormal em que o ser espiritual constrange, obsidia, domina a organização fisiológica de uma criatura humana do ponto de vista evangélico. Logo depois, ele estava na Galileia, sua região preferida de pessoas modestas, e olha do outro lado do mar uma região muito próspera, uma região grega, chamada Decápolis, as 10 cidades. E ele resolve visitar uma delas, de nome Gadara, também conhecida como Gergesa ou Gersesa. Os gadarenos eram criadores de porcos. Os hebreus detestavam porcos e por isso se odiavam. Jesus com os 12 pega a barca, atravessa o mar, sobe a montanha, mas antes de chegar à cidade ele passa por um cemitério abandonado. E quando vai atravessando de uma sepultura aberta, sai um homem transvariado e começa a gritar: Jesus de Nazaré. Para mim esse diálogo é culminante. Eu já consultei várias bíblias de vários tradutores de idiomas diferentes, pedindo amigos que me traduzissem. E é um diálogo fascinante, como os senhores verão. O homem grita: Jesus de Nazaré, que tens tu contra nós? No plural. Jesus olha aquele homem alienado e lhe pergunta no singular: quem és tu? Nós somos legião, porque somos muitos espíritos que estamos neste corpo. Não nos mandes ao Hades, figura grega que significa lugares profundos, infernos, degredo, não esse inferno convencional da teologia, lugares de dores, Hades. Não nos mandes aos Hades, deixa-nos pelo menos tomar os porcos que aí pastam. E Jesus olha aquele ser que estertora e, tomado de compaixão, lhe diz: espíritos imundos, legião, eu te ordeno, legião, sai dele. O homem tem uma convulsão e cai, os porcos estouram e atiram-se ao mar. Não que os espíritos entrassem nos porcos. Naturalmente, quando eles provocam aquela vibração perturbadora, os animais registram a onda vibratória e estouram. E o doente levanta-se, acerca-se e pergunta: e agora, o que é que eu faço? Vai à cidade, apresenta-te aos doutores, porque todo alienado mental era arriscado do livro dos vivos, como os portadores de ranceníase. Vai aos doutores para que eles saibam quanto pode aquele que vem em nome de Deus, para ele ser reintegrado na sociedade. A outra cena no Evangelho, quando ele desce do Tabor, depois de transfigurar-se diante de Moisés e Elias, um pai se lhe acerca aflito e lhe diz: Senhor, apiada-te de meu filho, pois que o espírito imundo o toma, faz que ele convulsione até babar sangue, e ninguém consegue curá-lo, nem os teus discípulos. Jesus vê o rapaz naquela crise epiléptica, acerca-se e penetra o seu psiquismo além da forma. A psicanalista alemã, doutora Hannah Weiss, diz que Jesus penetrava o âmago do problema, sem necessidade de psicanalizar o indivíduo. Ele vai à fonte geratriz do distúrbio e vê que aquela convulsão não é de natureza cerebral, é transpessoal, é mediúnica. Ali estava um ser espiritual perverso constrangindo o jovem. Ele olha e diz: espírito imundo, eu te ordeno, sai dele. O jovem debate-se, recupera a visão. Um pastor protestante
escreveu um poema do qual ressalto estes versos finais. E o jovem, naquele momento em que abriu os olhos, nada mais belo ele viu do que a suave luz refletida docemente no olhar de Jesus. Ele estava recuperado. Jesus deu ao seu pai. E os companheiros ficaram magoados. Porque tu conseguiste e nós não. É uma resposta antológica. Porque para esta classe de espíritos são necessários jejum e oração. Equivale dizer que há espíritos de outras classes que exigem outras terapias e que Allan Kardec irá estudar em O Livro dos Espíritos mais tarde. Os fenômenos obsessivos não estão apenas na Bíblia, mas estão no Bhagavad Gita, estão no Alcorão, estão também nas obras clássicas e chamadas sagradas, entre aspas, da literatura universal. Recordemos-nos, por exemplo, de que um dos maiores governantes da Síria se costumava dizer que era um cavalo, Nabucodonosor, e saía pastando nos jardins de Semíramis, o célebre jardim suspenso da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo. Depois voltava ao normal. Recordo-me de Domício Nero, que mandou queimar a casa, o palácio onde morava, para transferir-se para Domus Aurea, o palácio de ouro, e ali fugir da presença de sua mãe Josefina e da sua esposa Agripina e da sua esposa a quem ele mandara matar. A história nos conta desde o período clássico de Péricles, aqueles grandes pensadores como Periandro, que eram atormentados por espíritos. Tácito, Homero, Virgílio narram-nos episódios de loucura com a interferência dos espíritos. Mas foi Allan Kardec que se tornou o verdadeiro Felipe Pinel desta área das alienações mentais. Foi Allan Kardec, em 1861, quando, publicando o Livro dos Médiuns, no capítulo 23, falou que nem toda loucura é loucura. Muitas vezes aquilo que chamamos loucura é uma obsessão, mas nem toda obsessão é apenas obsessão, podendo também ser loucura. Ele introduzia na psicogênese das enfermidades mentais a palavra loucura. Na década de 20 deste século, uma grande teosofista, Alice Bailey, introduziria uma outra palavra muito profunda na psicogênese das alienações mentais: karma. Ela diria em francês: eu posso afirmar que muitos fatores que geram o estado de loucura podem ser sintetizados em 3 graus. Aqueles que são os resíduos da convivência social, aqueles que se derivam da hereditariedade e aqueles de natureza kármica. É óbvio que houve reação da psiquiatria, chamada organicista, intitulada materialista, para a qual a vida é o cérebro, e quando esse deixa de funcionar, morre o pensamento, morre o indivíduo, desintegra-se a própria vida. Mas Allan Kardec procurou demonstrar que a morte, não matando a vida, cada qual é o resultado daquilo que se fez, e prosseguirá conforme era enquanto estava na indumentária carnal. Seguindo-lhe as pegadas no Brasil, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, por volta de 1895, escreveu uma obra hoje clássica, A Loucura sob Novo Prisma, na cidade de Chicago. Um grande psiquiatra, o Dr. Carl Highland, estudando alienados mentais por 30 anos, concluiu pela interferência dos espíritos e escreveu uma obra hoje clássica na psiquiatria, 30 anos entre os mortos. Mais tarde, na década de 40, na cidade de Uberaba, o Dr. Inácio Ferreira escreve o livro Psiquiatria e Espiritismo, como resultado das suas observações no Sanatório Psiquiátrico Espírita de Uberaba. E a obsessão começou a ser encarada de uma forma mais natural. A loucura é uma síndrome perfeitamente compreensível na área dos fenômenos psicopatológicos.
mas há também síndromes obsessivas ou interferência de espíritos em nossas vidas que nos desequilibram. Aqueles que nos amam podem levar-nos ao infortúnio, interferindo em nossa existência de uma maneira perturbadora. Os que nos odeiam com intenções, desejando destruir-nos, cobrar-nos as dívidas, podem levar-nos a estados de alienação mental. Allan Kardec classificou em 3 estágios a progressão das obsessões. A obsessão simples, que é esse estágio alto e baixo, que poderíamos chamar um transtorno neurótico. A obsessão por fascinação, que poderíamos chamar um transtorno psicótico. E a obsessão por subjugação, que poderíamos chamar um estado esquizofrênico. Ele preferiu a palavra subjugação àquela que está no Evangelho, que é a possessão. Porque o espírito não entra no corpo da pessoa como um líquido no vasilhame. O espírito interfere no campo perispiritual, no corpo de plasma biológico, no campo modelador da forma, nesse ser intermediário, como se queira chamar, o corpo astral. E nesse campo de energia, o seu psiquismo viaja na direção da mente do seu paciente, que Emmanuel Filomeno de Miranda chama o hóspede e o hospedeiro. O hospedeiro é a vítima que vai carregar o plugue do seu hóspede. Muitas vezes chega a ideia, estamos aqui, ali ou acolá, e de repente chega uma ideia perturbadora, vá para casa que a casa está pegando fogo. Mas que coisa absurda! E tiramos da mente, e a ideia volta, sua casa está pegando fogo. A gente distrai, e aquela ideia obsedinte começa a retornar. Toda vez que uma ideia insistente tende a penetrar em nosso mundo mental, estamos diante de uma telepatia perturbadora por espíritos. A nossa primeira atitude é substituir essa invasão por uma ideia positiva. Uma tentação, entre aspas. Quando formos levados por uma atração além do normal, inesperadamente, não se trata de uma paixão lúbrica, sensual, ou de outra natureza. Pode ser, entre aspas, a indução de um espírito perverso para nos comprometer, porque terminado o nosso momento de prazer, advém o arrependimento e a consciência de culpa toma conta de nós. É somente aquela sede devoradora da água do mar. Depois de beber a água, prossegue com sede, porque a água salobra não mata a sede, aumenta-lhe. Então a doutrina espírita veio nos dizer que nós somos também instrumentos dos espíritos e que eles interferem em nossa vida, às vezes perniciosamente e normalmente para nos ajudar. Os nobres nos socorrem, os maus, os perversos, como na terra, perturbam-nos, porque a morte não transforma ninguém. O indivíduo que morre desperta exatamente como era. A morte é uma cirurgiã que desce para o indivíduo da forma física, mas o caráter permanece o mesmo. Ninguém acorda de uma laparotomia com uma mudança de comportamento para melhor, porque ela não atingiu o cérebro, ela ficou na área fisiológica, ele desperta com as qualidades morais que tinha. Então aqueles que são maus, invejosos, ciumentos, perversos, que se comprazem na perseguição, continuam. Mas esta é a doença e a terapia. A terapia são os valores morais, a mudança de comportamento para melhor, a oração. Por quê? Porque ela cria um campo positivo que impede a penetração das ideias perturbadoras. A paciência que nos dá resistência para lutar contra este invasor. Como ocorre na Terra quando a pessoa nos quer perturbar, nós vencemos pela paciência, pelo tempo. Depois, as boas obras. Porque as obras boas que praticamos anulam os débitos que nós temos desta encarnação ou de encarnações outras. A grande maioria das obsessões tem a sua gênese em comportamentos arbitrários nossos em vidas passadas. Mas a terapia maior é a desobsessão. Quando essas entidades perversas comunicam-se através de médiuns com ótimo cabedal para receber-lhes a manifestação
e descarregarem as ondas de ódio sendo doutrinados, isto é, recebendo um trabalho psicanalítico. Da mesma forma que se faz a psicanálise com os encarnados, faz-se também com aqueles que são desencarnados, despertando-os para uma vida melhor, para uma atitude saudável, para o amor, para o bem, para o perdão. E quando a entidade se dá conta de que é mais infeliz do que o seu perseguido, sendo alguém que pensa, muda de atitude comportamental e liberta a sua vítima. O Espiritismo veio não para combater a ciência. Como em alguns lugares, muita gente recomenda que não se siga a tradição médica, o que é uma aberração. O Espiritismo não recomenda aos seus pacientes que abandonem seus médicos, nem seus terapeutas, pelo contrário. Necessitamos de trabalhos de equipes, de ajuda, de pessoas esclarecidas na área médica e também de pessoas esclarecidas na área espiritual, na mediúnica. A terapêutica deve ser coordenada entre os encarnados e os desencarnados, para nos libertarmos desta grande carga que afeta a saúde mental da humanidade. Allan Kardec, examinando a problemática da obsessão, asseverou que periodicamente a Terra era invadida por espíritos vis, impiedosos e vulgares, que levavam a sociedade a obsessões coletivas, e não é necessário ter maior percepção para ver a nossa sociedade. As síndromes de pânico, os transtornos psicóticos neuróticos, os desvarios mentais, comportamentais, a alucinação, a hediondez, o crime, como se uma grande nuvem intoxicante estivesse pairando sobre nós e absorvêssemos esses vapores venenosos. Vivemos um momento de grande decisão para a nossa vida mental, para a nossa vida moral, para a nossa vida social. E é necessário que nos demos conta para despertarmos e a semelhança de Felipe Pinel, conforme o fez Allan Kardec, nos libertemos desses atavismos perturbadores, o ciúme, os vícios degenerativos, o ódio, que trabalhemos o nosso egoísmo e o administremos para que ele não se torne um fator dissolvente da nossa vida. É necessário, por fim, buscar o terapeuta Jesus. Esse psicoterapeuta ideal, que nos trouxe uma mensagem de esperança. É necessário que em nosso desvario, em nosso desequilíbrio, paremos um pouco e meditemos para poder dizer: Senhor, eu gostaria de dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira no céu de anil, e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso enxergar pelos olhos meus, mas diante da minha visão eu te formulo uma oração pelos cegos, que andam na solidão, que tropeçam na multidão em plena escuridão. Por eles eu oro e a ti eu imploro comiseração. Eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento dos ramos do salgueiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar. A melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei que depois desta prova na vida nova, eles escutarão. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz. Pela voz que ama, que declama, que ensina, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção. Pela voz
que o teu nome profere com sentida emoção. Considerando-se a minha melodia, eu te quero rogar pelas vítimas da afasia, os que não falam de noite, os que não cantam de dia. Oro por eles. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de amor, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos dos adeuses, mãos que apertam mãos, mãos de sinfonias, mãos de psicografias, de poesias, mãos de cirurgias, mãos que atendem a dor, o sofrimento, o desamor, a velhice, mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque me posso movimentar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra infelizes, amputados, aleijados, marcados, paralisados, e eu posso bailar. Eu oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um gravato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, seja lá o que for. Mas é importante que dentro dele exista o amor de mãe ou de pai, de esposa ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão. É tão doloroso viver na solidão, pelo menos a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí blasfemarei, nem reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado. Está encerrada a nossa sessão.